Plantão Serestocast. Olá, olá, personas! Bem-vindos ao Plantão Serestocast. Eu sou o Frâncio. Eu sou o Osmio. E eu sou o Silício. E no episódio de hoje, como sobreviver ao apocalipse zumbi. De The Walking Dead. Então, senhoras e senhores, estamos aqui com o nosso segundo Plantão Serestocast. E vocês já podem reparar que tivemos mudanças. Começando pela abertura, essa vinheta fantástica, feita pelo Millennium, que esteve no nosso Serestocast passado sobre The Walking Dead. E hoje, justamente, fazendo um link com o episódio, nós falaremos o que nós faríamos em um apocalipse zumbi à la The Walking Dead. Então, na realidade do The Walking Dead, todo mundo está infectado, sendo que a zumbificação só acontece após a morte. E temos que imaginar qual seria a realidade tupiniquim a partir disso. Mas a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente vai fazer essa análise é no zumbi do The Walking Dead, né? Que é um tanto diferente do que a gente espera, porque você vê aí que ele anda super lento e mesmo assim dá muito ruim. A gente tem que começar levando isso em consideração, que pode ser um ponto a favor para nossa realidade. O miserável é um gênio! Uma coisa que eu achei que comentar, que é uma verdade que o Silvio falou, uma verdade universal, é que os personagens da maioria das obras de zumbis, a não ser que o zumbi seja tipo overpower, igual Guerra Mundial Z, eles são idiotas. Porque os zumbis são mega lentos e mesmo assim eles morrem. Exatamente o que o Silvio falou. É incrível. Então eu acho que, por exemplo, digamos que amanhã começa o apocalipse zumbi. O presidente vai à TV e fala, ferrou, começou, cada um se vira. Tá ok? A gente não falaria que cada um se vira, né? Eu acho que provavelmente tentaria ter um controle aqui. Mas, o que vocês fariam? A primeira coisa que vocês fariam numa realidade dessa? Não, só complementando, que a idiotice dos personagens de The Walking Dead pode ser um reflexo, ser vista como um reflexo na idiotice que possivelmente ocorreria entre os países em uma situação parecida. Você é burro, cara, que loucura. Porque tenho quase certeza que em um apocalipse zumbi ia ter muito problema, muito mais problema além dos zumbis, entre diplomacia entre países. Que país que vai lançar a vacina? E isso pode refletir na idiotice entre o personagem e a realidade. Eu acho isso que você tem uma visão muito bonita da coisa. Eu acho que não ia dar tempo de fazer uma vacina. Eu acho que... no zumbi de The Walking Dead eu acho mais fácil. No zumbi de Guerra Mundial Z é mais complicado. Mas eu acho que poderia surgir alguma vacina, assim, muito rápido. Que nem a própria do coronavírus, né? Eu acho que poderia surgir alguma coisa assim. Coronavirus! Coronavirus! Não, mas vamos trabalhar então com o coronavírus. Say what? A pandemia começou lá em janeiro. O Vladimir Putin, anunciou a vacina o quê? Mês passado? Há 2 meses no máximo? Ou seja, mais ou menos uns 7 meses de um apocalipse zumbi. Eu acho que muito país... Porque não é tipo vírus que ele tira uma pessoa assim, como se fosse uma guerra mesmo, o vírus acabou de imobilizar um soldado. Os zumbis, não. Eles transformam as pessoas para o time deles. Eu acho que é muito pior. Porque, por exemplo, seria parecido, eu acho, se o coronavírus, não sei, infectar as pessoas ficasse maluca. Cuspindo nas outras e infectando os demais. Tudo bem, tem muita gente fazendo isso, não é loucura não, é responsabilidade. Mas eu acho que o Brasil, mesmo tendo o melhor sistema público de saúde, pelas diferenças sociais, ia se dar muito mal. O Brasil é a América Latina, no geral, eu acho. Mas tem os laboratórios da conspiração, aqueles no bunker, assim, longe, eu acho que aconteceria alguma coisa. Mas nós temos que pensar na vida do povo. O que iria acontecer até essa vacina surgir? E eu já falo, provavelmente o que eu faria que é o clássico, ir atrás dos mercados. Porque eu acho que
ir nos saques. Porque se você pega, aí depois você vai pra sua casa. As pessoas iriam ser pisoteadas umas pelas outras, rumo ao mercado e de volta pra casa em desespero. Que loucura. Um grande É furto ao verdade. mercado. Isso é verdade. Furto não, né? Um belo roubo. Mas como que nós... Porque, ó, vamos parar pra pensar. A gente precisa dos mantimentos. Como que nós vamos ir para essas movimentações e não se ferrar? Sei lá, não ser pisoteado nem nada. Camburão de guerra. Camburão invade o mercado. O Não, governo sai ia tomar todo o atropelando. alimento, todos os produtos necessários para sobrevivência e ia distribuir Mentira! para as pessoas seletas, ou seja, a elite, e somente esses iam sobreviver. Não sei, eu acho que uma situação... Porque assim, depende muito de qual ia ser o tamanho da trolha de confusão que ia ter. Essa expressão é, no mínimo, diferente. E curiosa, com certeza. Eu acho que dependendo, o governo não ia ter esse controle. Mas, imagina, por exemplo, uma cidades grandes. Imagina São Paulo, por exemplo, infectada de zumbis. Qual é a loucura que ia ser? 12 milhões de pessoas. Lembrando que o coronavírus começou lá na China. A China, Isso é verdade. o país mais populoso do mundo. Se infecta todos, se toda a China vira zumbi, praticamente o mundo tá condenado. Não, e o pior é que em The Walking Dead, todas as pessoas já têm o vírus. O problema é que ele ativa depois que elas morrem. Então, o Brasil... Imagine, por exemplo, o Brasil, que é um país que já é muito violento. Imagine uma situação dessa, com toda a violência do Brasil, só que as pessoas que morrem, de repente, elas voltam. Que loucura ia ser. Mas uma coisa importante que a gente pode se esquecer é que as comunidades são coisas muito importantes. E nem sempre dá para nós nos unirmos com a nossa família, pelo menos não de uma forma geral, porque muitos familiares moram longe. E é nessa hora que entra o protocolo. Você tem que, né, armar com amigos e pessoas próximas para, em uma situação dessa, tentar estabelecer contatos. Mas você não sabe. Ó, eu acho que o certo seria fazer algumas comunidades próximas, de no máximo umas 20 pessoas. Quando passa muito disso, sempre dá errado. Pode ver. Em todo o negócio, quando passa muito, começa a disputa. Aí é o terror psicológico. Então acho que teria aqui umas comunidades de umas 20, 15 pessoas. E ou você espera todo mundo que vai no primeiro momento morrer, ou aí você vai e se arrisca no primeiro momento. Mas agora eu quero fazer um questionamento para você, Franço. Por quê? Eu e o Silício moramos em casas. Eu acho que dentre nós três, talvez eu seja o que me daria melhor inicialmente, porque sabe que a minha casa tem, tipo, um portão gigante. Mas você, Franço, você mora em um condomínio. Como você acha que essa é loucura? Com tantas pessoas? Porque, né, são centenas de pessoas que moram. Também não sei. Talvez eu fosse embora. Mas não sei se eu... Porque, sei lá, né? Uma situação meio complicada de se falar, mas... Seria confusão, porque... vamos dizer que a proteção dentre os apartamentos não é muito grande, né? Então, talvez a melhor opção seria ir embora. Pro campo, porque a Walking Dead gosta disso, né? Vamos pro campo. Talvez seja a melhor opção, porque na cidade é realmente complicado. Realmente o pessoal do campo ia se dar melhor, porque eles podem viver uma vida ali de subsistência, né? Sobreviver. E podem construir uma proteção ali, uma barragem para impedir que entre qualquer pessoa possivelmente infectada. E aí dá para sobreviver o resto da vida ali. E aí a população do campo ia ser mais valorizada, né? Do que a da cidade. Eu concordo mesmo, mas uma coisa que eu acho que eu nunca vi em obras de zumbi. Vocês acham que a praia seria um lugar bom pra se sobreviver? Não. Imagina, por exemplo, as praias do Brasil, assim, do Sudeste. Acho que não. As praias são tão populosas quanto as cidades grandes. Mas vocês não acham que o mar é um fator que pode ajudar em alguma coisa? Não. Não. Só se eu começar a nadar em direção ao mar, sem rumo. Aí, beleza, mas... Não, Eu por acho exemplo, pra pesca, como uma forma de subsistência. Talvez viver em uma ilha possa ajudar. Um abraço aos moradores de Santa Catarina e da grandiosa ilha de Paquetá. Mas na praia em si não, né? Porque
não tem muito como sobreviver na praia. Não dá pra sobreviver só de peixe, entende? não, E numa ilha, dependendo de qual for, dá pra arranjar uma caça ali, se tiver animal, dá pra plantar alguma coisa. E eu acho que o problema não é nem esse, porque na praia é a mesma coisa, é muita lotação. As praias, se você pegar as praias do Sudeste, demora quando a gente mora lá. Quase nem é uma cidade, só que com mar. No Mas Rio a de maioria Janeiro. das pessoas é tudo velhinho, que se aposenta e vai pra Santos. Isso é verdade. Mas e no Rio de Janeiro, por exemplo? Ah não, Rio de Janeiro, boa sorte, aquele lugar tá condenado. Tô falando da gente aqui. Rio de Janeiro é uma questão peculiar. Porque é a cidade mais famosa do Brasil, mas acho que dá mais coisa errada. O Rio de Janeiro continua lindo. Mas pensando numa perspectiva mais global, os zumbis, eles sobreviveriam, como seria a adaptação deles corporal? Eles viveriam no calor, no frio, eles seriam adaptáveis? Ou eles só iriam aí e não importa o clima, não importa as condições? Eu acho que é muito da questão de onde eles nasceram, de onde eles surgiram, né? Porque o zumbi não nasce. Então, por exemplo, um zumbi brasileiro, imagina um zumbi nordestino, estaria muito mais, teria mais condições de sobreviver ao calor, eu acredito, do que um zumbi siberiano. Mas também a gente tem que levar em conta a decomposição, né? Que demora, mas, por exemplo, regiões mais quentes, a decomposição é acelerada. Então, talvez na Rússia a gente tivesse mais problemas. Mas aí o Brasil, em exceção aos sulistas, pudesse ter uma vantagem aí, da decomposição. E um lugar, falando de decomposição, que eu acho que seria muito bom pro apocalipse, que a gente não pensou. A floresta amazônica é sacanagem. A região norte, e principalmente o Acre, que é quase, que você vê no mapa, boa parte da floresta. Porque, ó, tem alimento abundante, tem como você se esconder, por exemplo, em árvores, se uma situação extrema, não que as pessoas de lá saibam andar em árvores, mas tem essa possibilidade. E a própria floresta, ela se protege. Então, por exemplo, tudo bem, você teria que também competir com os outros animais. Mas o acesso à comida e proteção natural seria muito maior. E também como que um zumbi ia conseguir, sabe, se mover dentro de uma floresta, igual a floresta amazônica, por exemplo. Eu acho que isso seria algo interessante. Que nunca, eu me arrisco a dizer, nunca foi representado em nenhuma obra. Porque nós nunca tivemos um The Walking Dead Brasil, que seria muito legal. Tem o The Walking Dead Brasil, se chama Reality Z, da Netflix, e é bem ruim. Ah não, mas eles têm zumbis lutando contra onças pintadas? É isso que eu quero caos. Ah, esse aqui é o zumbi na versão Floresta Amazônica. Exato, zumbis amazônicos. Nossa. Mas o problema das florestas, que mostra em The Walking Dead, inclusive, é que nas florestas, a possibilidade dos zumbis, tipo assim, de você não ver eles é muito maior, porque a sua visão é muito mais limitada. Mas a pergunta que não quer calar é: e se estivéssemos nessas condições e estivéssemos dentro da casa do BBB? Enquanto padeiro e editor desse programa, eu vou me permitir roubar um momento agora pra destruir, ou pelo menos afetar a sua noção do BBB. Porque, pra você que você talvez não saiba, você pode nunca ter lido 1984, mas BBB, ou Big Brother, é do grande irmão de 1984, do George Orwell. Então quem tá na casa não são as sisters e os brothers. Quem assiste que são as sisters e os brothers, ou seja, você é o grande irmão. E o grande irmão, na verdade, não um irmão caridoso, é uma pessoa que vigia você 24 horas. Ou seja, quando você for assistir BBB, não esqueça, você é o grande irmão. Olha, é um bom cenário. Isso é reality Z. Essa é a proposta. Exato. Então agora o programa mudou de foco de The Walking Dead pra Reality Z. Estamos no BBB e um dos participantes é infectado, é isso? Os zumbis do programa do BBB, ao vivo. Não, mas ó, acho que tem que pensar uma coisa. Não, no Reality Z é muito ruim. Então, é porque lá o que acontece é o seguinte. Acontece apocalipse zumbi do lado de fora, na produção do programa, e uma das pessoas entra lá. Depois eles tentam organizar um grupo, mas nossa, os personagens são tão burros que me impressionam. Aí eles tentam ir embora e não adianta nada, e vai morrendo. Eu não sei se eu posso dar spoiler aqui. Quem vai assistir isso, né? Gente, não assistam. Mas o spoiler é o seguinte, no final todos morrem. Todos os personagens morrem. Não, mas ó, você, Franço, que assistiu o Reality Z, qual erro você acha que teve que, obviamente, a gente não ia cometer? Primeiramente, você não deixa um louco serial killer assumir, porque
O Boninho do programa, que é o do Herdzé, que ele é o chefe do Big Brother, ele é muito louco, e ele é muito burro, e ele é muito autoritário. O pior tipo de chefe que alguém pode ter. E ele obriga as pessoas a fazer o negócio, aí ele obriga, vamos ver quem vai sobreviver, aí ele coloca um contra o outro, aí gente morre nesse meio, porque fala, você ficou com a minha esposa, tipo, não comenta esse erro, porque a pessoa depois ela nasce zumbi lá dentro. Outro erro de você tentar escapar, tentar ir pra fora sem um plano estabelecido. Porque a pessoa iria lá pra fora, aí ela automaticamente esquece todo o plano e faz outra coisa. Então, ir pra fora tem que levar em consideração a falta de informação que provavelmente dentro da casa vai acontecer. Mas a gente tem que pensar que analisando todas as espécies, né, do mundo, os humanos têm a vantagem que é a lógica, né, que é o pensamento. Então, eu acho que é só uma questão de tempo para os humanos conseguirem desenvolver algum método de acabar com isso. Não que precise ser uma vacina, né? Mas, tipo, ainda que você jogar uma bomba atômica no mundo todo. Meu Deus do céu! Pegar um avião e viajar pra lá no céu, já que o zumbi não sabe voar, e ir pro lugar explodido e reconstruir a sociedade ali. Isso é uma verdade. Mas eu acho que nesse cenário do BBB zumbi, o ideal mesmo seria unir a maioria dos participantes que se pudesse e estabelecer um plano de tentar fugir para algum lugar que a gente saberia que teria algum sobrevivente. Por exemplo, algum estádio, algum lugar assim que certamente o governo ia usar para manter a população assim. É que eu não sei se em uma situação dessa o governo seria o ideal, porque nem ele teria o controle de si próprio. Mas, talvez. Acho que seria uma ideia. E no Reality Z mostra que um deputado, que ele é super corrupto, assim, é bem clichê. Que ele é super corrupto, aí ele entra dentro do BBB, aí ele tenta tomar todo o poder. Rotacionando um pouco mais o diálogo, né, o IC. E eu queria lembrar aqui aos senhores, aos ouvintes, que em um acontecimento de Phineas e Ferb, onde o Doofenshmirtz infectou toda a área dos 3 estados, vírus que eram praticamente zumbis. E como que a gente procederia nisso, sabe? Começou numa cidade e vai se expandindo, e a própria cidade que começou infectou todo mundo, só que ela conseguiu curar, né, a própria, só que não o resto do mundo. Como se uma cidade se tornasse o último reduto da humanidade. Exatamente. É que assim, se nós fôssemos obrigados a fugir para uma cidade, sabendo que outras pessoas estão lá, ia ter que se formar uma grande comunidade. Eu acho que não tem jeito. Mas é o que acontece, a maioria dos problemas do Walking Dead é isso, né? Muitas pessoas geram muitos problemas. Mas eu acho que das duas ou uma grande comunidade a ser formada, ou a gente a perder. Porque eu não sei se viver em pequenas comunidades seria o melhor a longo prazo. E também é uma coisa importante que a gente não pensou, na verdade. O crime organizado. Porque uma coisa que é comum em cenários de zumbis são milícias se formarem. O Negan, de The Walking Dead, é um ótimo exemplo. Aqui no Brasil nós já temos milícias e não tem nenhum apocalipse zumbi, não. Então é muito provável que quando o apocalipse começasse, esses grupos tomassem o poder. Vocês pararam pra pensar nisso? Uma bela guerra civil. Pois é, o que ia ser da gente porque, por exemplo, digamos que a gente forma uma comunidade pacífica. E se essas milícias também estão competindo pelos recursos? E elas têm armas e etc. É por isso que eu acho que talvez, se acontecesse um dia um apocalipse zumbi, nós poderíamos fracassar, sinceramente. Bom, de conclusão geral, na minha opinião, depois de tantas obras que nós debatemos aqui e outras tantas, independente de seja um zumbi overpower, tipo Guerra Mundial Z, Guerra Mundial Z tem uma solução, ela, assim, não é cientificamente acurada, mas é uma ideia, que é você infectar a pessoa,
caso o zumbi atraísse só por carne fresca, por exemplo. Mas no cenário de The Walking Dead não faz sentido porque todos são infectados. Então eu acho que, independente do cenário, de qual zumbi nós estamos enfrentando, desde os zumbis do First Smiths até os zumbis super-heróis de Guerra Mundial Z, eu acho que ou super comunidades se formariam, inclusive tem isso em um jogo de The Walking Dead, da falecida Telltale Games, uma super comunidade, ou nós acabaríamos sucumbindo. E eu acho que não demoraria muito. Concluindo meu pensamento, eu acho totalmente o contrário. Que iriam surgir pequenas comunidades, pequenos redutos, que eu acho que um grande ia dar muito problema, porque vai dar caos. E você teria que estabelecer toda uma nova lei, novos códigos morais. Então eu acho que isso é filosófico. Mas eu acho que seriam pequenas comunidades com no máximo 20, 15 pessoas espalhadas pelo mundo. E poderia dar briga, poderia dar The Walking Dead, mas eu acho que algumas sempre iriam sobreviver. E as que tivessem armas iriam prevalecer. E a gente encerra o programa aqui e deixa essa questão, né? E se um apocalipse zumbi acontecesse, inspirado em séries e filmes do mundo geek no geral? E você, ouvinte, pode falar a sua opinião através do nosso e-mail. E qual é, Osmio? Mande-nos um e-mail através de seriestou@gmail.com. Seriestou sem acento. E além disso, Frâncio, quais são as nossas redes sociais para que o público tenha mais conteúdo de qualidade? Você que quer ter bom senso para sobreviver no apocalipse, siga a Série Stone em todas as redes sociais. Temos Twitter, Facebook, Instagram e também no YouTube. Siga-nos no YouTube, precisamos de inscritos. Silício, o que dizemos aos nossos ouvintes? Você deve estar maratonando. Plantão Seriestou Cast.